Agora eu quero trazer aqui o assunto da segurança pública, porque o bairro de Pinheiros teve uma alta de 20% nos roubos no começo deste ano, um dos principais bairros aqui da Zona Oeste de São Paulo. Vamos conversar então com o Misael Mainetti, que vai trazer as informações agora. Fala, Misael. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Falamos ao vivo do bairro de Pinheiros, em São Paulo, onde inclusive aconteceu um assalto. Já eu detalho mais alguns crimes que aconteceram aqui nessa região, mas conversei com moradores que sentem. Eles falaram sobre essa sensação de insegurança depois de várias ocorrências aqui no bairro Pinheiros. As ocorrências aumentaram 20% comparando janeiro deste ano com janeiro do ano passado. Neste ano foram 271 assaltos, em janeiro do ano passado, 225. Isso fez Pinheiros se tornar o segundo distrito com mais assaltos em toda São Paulo, atrás apenas de Campo Limpo, na Zona Sul, com 309 ocorrências. Aproveito aqui para falar dos índices dos outros bairros também. Em terceiro lugar, Capão Redondo, com 269 ocorrências, também na Zona Sul. Depois, Campos Elíseos, 235 assaltos e a Sé, com 226 assaltos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse o seguinte sobre esse aumento de 20% nas ocorrências. Falou que as ações de policiamento preventivo e ostensivo na região aqui de Pinheiros estão sendo redirecionadas com base nestes indicadores criminais para reduzir a incidência criminal. Vamos relembrar alguns crimes que deixaram chocados os moradores, até os que eu conversei aqui, principalmente esse. A gente está falando da rua Joaquim Antunes, onde no dia 23 de janeiro, Vitor Rocha Silva, de apenas 23 anos, morreu depois de ser abordado por dois criminosos numa moto. Ele estava com um namorado, de repente chegaram estes dois criminosos. Ele era de Minas Gerais, havia chegado aqui em São Paulo para fazer um passeio e infelizmente morreu nesse latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda no fim de janeiro, uma mulher foi agredida por dois ladrões que estavam numa bicicleta, foi perto da ciclovia do Rio Pinheiros. Depois de anunciar o crime, jogaram essa mulher no chão e fugiram levando a bicicleta da vítima de 51 anos. Os bandidos estavam numa bicicleta e eles levaram a bicicleta dela. O mês também ficou marcado pelo latrocínio do delegado Josenildo Bellarmino, de 32 anos. Ele foi assassinado na chácara Santo Antônio, perto do consulado americano, na Zona Sul. O crime foi classificado na época pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como bárbaro. Em seguida, no dia 13 de fevereiro, o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, também morreu depois de ser baleado no pescoço durante um assalto no Parque do Povo, Itaim Bibi, Zona Oeste. Então a gente tem uma série de crimes que aconteceram aqui e também na região que tem preocupado os moradores. Eles disseram que depois destes crimes, eles perceberam mais policiamento preventivo, então polícia militar passando mais, mas o grande medo de quem mora aqui, ainda esse que é um bairro de classe média alta, é justamente o latrocínio e também a percepção de muitas motos, com criminosos que aproveitam as oportunidades para assaltar as pessoas. A gente vai seguir acompanhando, conversando com moradores aqui. A gente volta ainda no Jornal Jovem Pan com mais sobre esse caso. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Misael Mainetti. Um ótimo trabalho para você. Bom, para as pessoas que não são aqui de São Paulo, ou que não costumam visitar, bairro de Pinheiros é um bairro nobre aqui de São Paulo, mas também é um bairro que recebe muitos turistas porque tem vários restaurantes, bares, é um bairro muito boêmio, fica próximo da Vila Madalena, que é outro bairro também que tem bastante movimentação. O que nos chama mais ainda a atenção, como no caso daquele turista de Minas Gerais que estava passeando aqui. Durante a tarde, a pessoa ser abordada, e ser morta por causa de um celular, é uma situação que realmente expõe bastante a segurança pública aqui na capital, Alangani. Com certeza, Evandro. 1h da tarde, essa rua Joaquim Antunes, que a pessoa morreu, a gente está falando de uma rua que é uma das mais nobres de São Paulo, uma série de restaurantes de luxo ali naquele pedaço, e a pessoa morreu 1h da tarde. Não é que ela morreu, que já seria um absurdo, de madrugada, num bairro mais perigoso, sem policiamento. Não, a gente está falando de uma região muito nobre da cidade de São Paulo, policiada, enfim, cheia de segurança, e a pessoa morreu ali 1h da tarde. Ou seja, não tem mais nenhuma garantia de que você vai voltar vivo para casa. Pode ser bairro nobre, pode ser bairro de periferia. Aliás, chama a atenção que Pinheiros é o bairro que houve mais... maior crescimento. Exatamente.
ganhando de Capão Redondo e Campo Limpo, do extremo sul da cidade, que são historicamente considerados bairros muito violentos, Evandro. Então, assim, é uma situação onde a violência na cidade de São Paulo está alastrada por todos os bairros. Fala, Piperno. Eu concordo com o Alan e eu acho que há um outro ponto muito crítico nisso. Eu poderia estar muito à vontade e fazer um monte de críticas à segurança pública de São Paulo, porque eu acho que ela merece, sim, né, uma série de reparos. De qualquer forma, veja, eu reconheço que esse é um dos temas mais difíceis para uma autoridade lidar. Porque, primeiro, é um ambiente que se lida com quadrilhas organizadas, com esse crime freelancer, enfim, desorganizado, que ele também disputa esse mercado. Né? É muito fácil qualquer um se armar e sair cometendo ilícitos por aí. É tudo muito difícil. Então, veja, a minha crítica não é nem tanto a ação das políticas de segurança, mas principalmente ao fato, Evandro, de que às vezes, como aconteceu quando o secretário Derrite veio aqui na segunda-feira retrasada, eu fiz uma pergunta para ele apontando 4 indicadores, 2 positivos e 2 ruins. Ele comentou os dois positivos e não tocou nos outros, que era exatamente o aumento de latrocínios e estupros aqui em São Paulo. Aí vem a parte da crítica baba-ovo, incapaz de questionar o que está errado, fala, e tal, lindo secretário, que bacana. Não está, e não estou dizendo que seja culpa dele, não. É o que eu acabei de dizer antes. É um tema extremamente difícil e aqui no Brasil ninguém trouxe uma boa solução até hoje. E vai continuar assim. Agora, o que eu cobro de uma autoridade é ela admitir isso, falar, olha, é muito difícil e, por enquanto, a gente não está conseguindo levar vantagem. Se não se admite, não tem solução, Segré? Mas não adianta a admissão por si só, se não tem uma resolução que vai atrás do que percebe a população. Quando hoje, qualquer um de nós, a audiência que nos acompanha, vai sair da sua casa, ele pensa, será que leva o celular? E se não leva o celular, corre o risco de ser que tenha a apanhar porque não tem um celular, aí a gente agora tem que levar um outro celular pelas dúvidas, seja assaltado. É uma loucura. E não acho que seja só responsabilidade do secretário de segurança, e não me refiro a São Paulo, qualquer um. Porque a polícia faz o seu trabalho, prende o cara. Aí ele vai à audiência de custódia, vai para casa. Então, quando um criminoso, à 1 da tarde, sem problema nenhum, porque quando é à noite, poderia ser justificado para o criminoso o fato de eu roubo à noite porque é difícil identificar, é mais difícil ser pego, é mais difícil, a quantidade de gente que tem na rua é menor. Na 1 da tarde. Perderam o medo. E perderam o medo porque o Código Penal não está atualizado e eles sabem que entram e saem. Então não adianta uma pressão da polícia quando a justiça está soltando.